Salve, salve família, sou Gabriel aqui do canal Podcast Fora de Contexto. Conversando com a Amy White no Prosa Guiada, Nerd Sedutor explica como foi o surgimento do Nerd Sedutor e todas as ideias por trás. Mas antes de deixar esse corte com vocês, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Isso vai ajudar muito na distribuição. E aí, Nerd, conta pra gente da onde que surgiu essa história de Nerd Sedutor, esse nick, esse nome artístico, digamos assim. É verdade. Na verdade foi o seguinte, eu sempre fui um jovem diferente, acho que da maioria. Eu nunca fui do tipo tímido que não conseguia interagir, né? Eu sempre fui aquela pessoa extrovertida da turma que conversava com todo mundo. Eu sempre fui um cara brincalhão. E quando eu era mais novo, eu não era o mais bonito, eu era muito magrinho, meio dentuço, e eu tinha amigos muito bonitos. E então, quando a gente saía, eu tinha que desenrolar muito mais na lábia, na conversa, na iniciativa, às vezes, de abordar um grupo de garotas antes que eles, para eu ter alguma chance. E, consequentemente, eu adquiri alguns conhecimentos sobre como agir, né, nesse lance da paquera, da conquista. Só que também, jovem, sendo muito nerd, gostava muito de jogar computador. Até tava conversando com o Monark ali na frente, porque eu jogo Conseguiu Dota. Conhecer ele. Consegui. Eu jogo Dota também, um jogo que ele joga. Então, há muito tempo sempre foi assim. E na época do Orkut ainda, lá por volta de 2007, 2008, eu ia jogar jogos eletrônicos com os meus amigos e eu falava pra eles, pô, hoje eu fui pra balada e fiquei com 3 garotos, fiquei com 5 garotos. Eles falavam, como assim? Eu nunca fiquei com nenhuma e você ficou com 5 hoje? Você tinha quantos anos? Isso por volta de 16, 17, 18 anos, assim. Porque assim, eu tenho 37 anos já, então então você é mais ou menos a minha... Porque você falou em Orkut, eu já fiquei aqui, Orkut... Orkut é mais das antigas, né? Enfim, e aí eu chegava pra conversar com os meus amigos e eles falavam, poxa, então, cara, ensina a gente. E aí eles pegaram e falaram, sai daí, vai dizer que tu é um nerd sedutor, que tu é um nerd sedutor. E aí eu falei, cara, não é, porque aqui eu tenho os amigos, a gente sai, a gente gosta de sair, gosta de curtir, acaba tendo algumas experiências e acontece. Então, beleza, se vocês querem aprender, eu vou pensar algumas dicas aqui pra vocês. E aí eu comecei a escrever essas dicas no Orkut. E, pra minha surpresa, essas dicas começaram a viralizar no Orkut. Eles pegavam da comunidade dos jogos e mandavam pra comunidade de futebol, mandavam pra comunidades de filmes, de séries. Na verdade, eram comunidades no Orkut, né? Sim, era comunidade. E aí, quando eu vi, eu comecei a ficar meio que famoso no Orkut por causa dessas dicas. Porque as pessoas começaram a colocar em prática, começaram a ter resultados, começaram a vir me mandar depoimentos. Eu não sei se você lembra. Aqueles testimonials que tinha. Lembro. E as pessoas vinham pedindo dicas. Aí eu analisava a situação, respondia. E aí, 2 semanas depois, a pessoa vinha e falava, caramba, deu resultado mesmo aquilo que você falou, eu consegui reconquistar minha ex-namorada, consegui sair pra uma balada e fiquei com 3 garotos, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí, na época, até teve algumas editoras que ficaram sabendo disso e me convidaram para escrever livros, mas eu não tinha ideia ainda de formalizar isso como, né, um trabalho. E aí, só em 2015... quando eu comecei a ver o crescimento da internet, dos vídeos do YouTube, eu pensei, poxa, eu podia criar um canal e ensinar aquilo que eu ensinava lá em 2008. E aí eu comecei a estudar mais a fundo, e aí eu decidi, que nome que eu vou usar? Nerd Sedutor, era o nome que o pessoal... Na verdade, antes era Nerd Pegador. Mas a palavra pegador eu achava um pouco meio inapropriada, assim. Aí depois de um tempo eu fiz a mudança, passou a ser Nerd Sedutor, né? E aí eu comecei o projeto em 2015, e aí fazendo vídeos. Eu não sou coach, já deixo bem claro, não sou coach. Na verdade, o que eu faço? Eu compartilho as minhas experiências, o meu ponto de vista do bom senso para os homens aumentarem as possibilidades, as chances dele de ampliar as oportunidades deles, né? Conquistar, paquerar da maneira correta, né? Para que ele não... As mulheres sabem, né? Vocês mulheres sabem quanto vocês sofrem com assédio, com relacionamentos tóxicos, com relacionamentos abusivos. E, infelizmente, os homens, eles não têm onde aprender a sedução. Muitos homens, às vezes, não têm figura paterna. Hoje a gente tem essa realidade no Brasil. Os homens não têm uma figura paterna, não tem irmão mais velho. Aí o cara não tem amigos na escola, sofre bullying. Ele não tem como aprender. E, às vezes, ele acaba agindo da maneira errada, não porque ele é uma pessoa errada, mas simplesmente porque ele não aprendeu da forma correta. E é isso que a gente busca fazer no canal e no meu trabalho, assim. Quando você disse que começou a se interessar pelo assunto no final das contas você adquiriu esse conhecimento na prática mesmo, ou você já conseguiu achar algum material na época, tipo você digitou lá no Google, como dicas de sedução? Então, como é que foi o processo? Foi assim, todas as mulheres que eu fiquei ou que eu conquistei na minha vida foram de maneira natural. Por quê? Porque o canal,
ele veio depois do meu relacionamento. Então, eu tô com ela há 10 anos já. Pra quem não sabe, eu sou noivo. A gente já tá... Vocês já estão juntos há 10 anos. 10 anos, já moramos juntos há 5 anos. Já era pra gente ter casado antes da pandemia. Ô, nerd, que isso? Por que não tô casada? Você tá enrolando a moça? Não, foi culpa da pandemia, deixa eu me defender. Mas enfim, então assim... Então, eu comecei a estudar a teoria... Depois que eu tinha o canal, que eu precisava entender um pouco mais da metodologia, certo? Pra eu também ter uma metodologia própria pra poder ensinar pras pessoas. Então comecei a ler mais livros e tal. Mas todas as mulheres que eu conquistei, que eu fiquei na minha vida, foi da maneira natural. Tentativa e erro, foi na prática, foi indo lá, tentando, errando, acertando. Então assim, depois eu comecei a estudar mais profundamente, comecei a entender conceitos. Então assim, eu acho que o meu conteúdo é um pouco da prática e da experiência que eu tive antes, aliado ao conhecimento que eu fui adquirindo agora. E por isso eu leio muitos livros de psicologia, livros... Então, assim, eu leio livros de tudo, de comportamento, de psicologia, de livros de comunicação. E aí eu pego alguns elementos e adapto na sedução, entendeu? Então, por exemplo, eu leio um livro de oratória ou de técnicas de comunicação e eu coloco isso para minha audiência, ensinando um pouco mais de sedução, porque a gente sabe, é uma das reclamações que as mulheres mais reclamam, muitos homens não sabem conversar, sabem puxar assunto, não sabem guiar um assunto, sabe? Então a gente usa alguns elementos do que eu aprendo em alguns livros aqui e ali, e eu adapto pra essa parada da sedução. Salve, salve galera, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. Não esquece de comentar, não esquece de dar o like para ajudar na distribuição do vídeo e se inscreve no nosso canal. Valeu! Até hoje tem pessoas que surtam quando eu falo que em plena pandemia eu abandonei o meu emprego onde eu ganhava quase 5 mil reais por mês pra viver da internet. O que eles não sabem é que agora eu ganho 14 mil na semana. Arrasta pra cima que eu quero te ensinar como eu fiz isso.